o caso João Alberto, que foi espancado até a morte dentro do Carrefour da Zona Norte aqui de Porto Alegre. A gente vai conversar ao vivo agora com o advogado Eduardo Barbosa. O doutor Eduardo é especialista em responsabilidade civil e indenizações e também representa a família de um homem que morreu de infarto dentro de um supermercado da mesma rede, só que lá no Recife. Na ocasião, o corpo foi tapado com guarda-sóis e o mercado seguiu aberto. Então, vamos conversar então com o doutor Eduardo. Bom dia, doutor Eduardo. Muito obrigado por atender a Record. Bom dia, Nando Gross, telespectadores. Bom, a gente está falando muito na questão, né, do crime que aconteceu. E como é que fica a família agora, doutor, na relação essa com a empresa? O que vai acontecer a partir de agora, diante desta tragédia? Né? O que a empresa e os familiares, a partir desse momento, esse litígio, que caminho pode tomar? Bom, Nando Gross, o que aconteceu ali, né? As imagens demonstram claramente o que ocorreu. Funcionários do Carrefour ou terceirizados, dá na mesma, a responsabilidade é solidária. Pouco importa ali o prestador de serviço, ambos, mesmo a empresa ali, ambos vão responder. Eles têm direito a uma indenização por danos materiais e danos morais. Toda a família do João Alberto. Sem dúvida nenhuma, a morte ocorreu nas dependências do Carrefour, né, praticada por funcionários, mesmo que terceirizados. Então, portanto, a responsabilidade é da empresa prestadora e do Carrefour. Então, portanto, eles têm indenização aí para a viúva e demais familiares do João Alberto. O senhor acha que pela manifestação do próprio Carrefour, admitindo, né, dizendo que esses não são os valores do hipermercado, que a empresa respeita a diversidade, o senhor acha que pode ser um velho assim facilitador ou na hora do litígio não tem isso? Olha, Nando, ser bem franco, se eles têm essa política, se eles têm esse diálogo, talvez seja mais fácil de acertar, né? Que muitas vezes se fala alguma coisa na imprensa, na mídia, naquele momento, aí passa o tempo e as coisas depois não confirmam, né? Lá no processo existe, você sabe que depois passa o tempo, né? O vento leva essa dor aí maior da mídia e das pessoas, da revolta, e muitas vezes os processos vão e aquelas colocações lá atrás feitas em cima dos fatos não confirmam no processo, entende? Não estou dizendo que é exatamente o caso, mas é bom sempre ressaltar isso, né? Claro. Agora, doutor, você falou uma coisa que é importante, a tal da responsabilidade solidária, assim, para as pessoas entenderem em casa. O Carrefour contratava uma empresa terceirizada, né, desses seguranças, que foram os protagonistas, os autores do crime. A empresa não pode dizer, olha, nós não temos nada com isso, nós contratamos uma empresa terceirizada, a responsabilidade é dela. Estou falando em responsabilidade solidária. Explica para o nosso telespectador isso, doutor, por favor. Pois não. Não, Nando, a responsabilidade solidária tem previsão legal, tá? Da CLT e na jurisprudência, ou seja, aquele que contrata mesmo um terceirizado, um prestador de serviço, aquele agente contratador também é responsável. Isso aí não é dúvida ou paira alguma polêmica, isso aí é 100% consolidado na jurisprudência e na legislação. Então, tanto é que pode até a vítima até processar somente o Carrefour, se quiser, entende? Por exemplo, nesse caso, ou processar só o outro, óbvio. Então, quanto à responsabilidade do Carrefour, ou de uma situação na qual o terceirizado pratica o ato dentro das instalações de quem o contratou, ambos são responsáveis, sem dúvida nenhuma. Ô, doutor, explica para nós esse caso que o senhor atuou em Recife, também Carrefour, de uma pessoa que morreu, botaram guarda-sol, o mercado seguiu aberto. Como é que foi essa história aí? Olha, Nando, esse caso é terrível. Tá? Um caso que teve, inclusive, mídia nos Estados Unidos, na Europa. Esse caso é o seguinte, no dia 14 de agosto, tá? Era uma sexta-feira, 8 horas da manhã, o Manuel Moisés, um cidadão aí de 58 anos, humilde, estava dentro, a recente aberta loja do Carrefour Torre. Torre é porque é um bairro Torre lá no Recife. Sim. Ele era um demonstrador de bebidas, né? Tá? A pessoa fica ali, você passa no corredor, ele oferece ali para demonstrar, né? Também de um terceirizado que estava, ele mais sua equipe, mais 7 ou 8, dentro do Carrefour. No caso, era de bebidas, corredor de bebidas. E o cidadão estava ali começando as suas atividades, ali ajeitando a mercadoria para logo a seguir que passasse um consumidor ele oferecesse.
Infelizmente, teve um mal súbito e caiu no chão, certo? Do Carrefour. As pessoas foram lá, colocaram ele e papelões de lixo, sabe aquele caixa de papelão aberta? Sim. Botaram em cima do corpo, uns 2, 3 guarda-sóis em cima e deixou o Manuel no chão do corredor de bebidas, certo? Com a porta permanecendo aberta, como se nada houvesse, certo? Ligaram para a esposa dele, ela chegou, lógico, 1 hora e pouco depois, ainda retiveram ela num escritório para não deixar ver o marido. Meu certo? Deus. Só depois que ela forçou, que ela conseguiu ir no local onde estava, e mais, Nando, por mais... eu não estou dizendo nada contra o Carrefour, mas eles estão muito equivocados nas políticas, ou eles têm muito azar, que tudo que é ruim acontece com eles. Só que os funcionários, colegas do Manuel, saíram da loja em protesto, que a loja permaneceu aberta, e ficaram no pátio de estacionamento. Não recusaram-se a permanecer demonstrando bebida, os funcionários do Carrefour /terceirizada. Sim. Não concordaram em ficar ali atendendo pessoas com um colega no chão, morto. Né? Esse assunto foi terrível. A esposa, quando viu, nem acreditou que ele estava embaixo daqueles guarda-sóis e papelões. Né? Uma coisa assim que indescritível. Não tem como a pessoa te argumentar que não, foi um lapso ou foi mal. Ele ficou 3 horas naquela condição. Né? E evidentemente que nós ingressamos com uma ação de indenização por dano moral, dano existencial contra a viúva que era casada com ele há 28 anos. E aquela imagem, não é o problema que o Carrefour não matou ele lá dentro, mas a imagem que ficou do marido, e todo dia lembrada, é essa. Ele embaixo de papelões e guarda-sóis e a loja do Carrefour Torre aberta. Essa é a situação. Doutor Eduardo Barbosa, muito obrigado pela gentileza, pelos seus esclarecimentos, e a gente vai seguir acompanhando esse episódio. Muito obrigado, doutor. Boa semana. Bom, obrigado, Nando Grossa. Boa semana de trabalho para vocês também. Muito obrigado. Bom, vou chamar ao vivo agora.